Vamos falar com Deus. Olá, queridos, bom dia. A graça e a paz do nosso adorado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá, vamos sim, vamos falar com Deus em mais um dia de campanha. Vamos em mais uma manhã glorificar o nosso Deus e buscar a sua face bendita. A face adorada de Jesus verei. Eu me lembro sempre, eu amo esse louvor. E sempre que posso canto, porque Deus, o Senhor, me deu esse louvor numa revelação muito tremenda. Quando eu estava passando, eu vivo passando prova. Em uma das muitas provas que passei, aleluia, acho que assim é a melhor forma de falar. Eu estava ali vivendo um momento de muita luta, é claro, superando todas elas, porque minhas lutas eu não sou nem besta, eu que não luto só, meu irmão. Eu tendo um general de guerra que pode lutar comigo, eu vou lutar só pra quê? Mas rapaz, eu luto é com ele, o meu amado, meu querido, todo-poderoso, exaltado, santo. O grande é o Shaddai, é ele quem peleja as minhas lutas e vence as minhas guerras. Eu que não sou besta para entrar no combate sozinho, porque com certeza no primeiro levante, quando o desgaste bater, a frustração me sacudir, a luta que vem tentando me puxar os pés, eu vou logo querer meter a chibata, mão no pé do vidro, porque isso aí é a condicionante do homem movido pelas suas próprias vontades. Esse daí é o comportamento nato do homem movido pela sua própria força. E que não é esse o meu e nem o teu comportamento, uma vez que a nossa vida já não é nossa, já entregamos a nossa vida para Deus, então vamos crer que Ele vai conduzir da melhor maneira possível, vamos crer que Ele vai conduzir da melhor forma possível. É fato que nós nessa terra não evitaremos crises, não deixaremos de passar por lutas, por adversidades, porém, enquanto vamos caminhando com o nosso Deus Todo-Poderoso do nosso lado, certamente Ele vai nos norteando, Ele vai nos abençoando, Ele vai nos enchendo, Ele vai nos fortalecendo, Ele vai nos dando força. E com Cristo nós vamos superando as crises, porque Ele vai nos auxiliando e de uma forma tremenda e toda poderosa, nos possibilitando portas de oportunidades para que venhamos vencer e suportar as lutas que de tão perto nos rodeiam. Existem lutas espirituais, lutas existenciais, existem crises familiares, enfim. Nós, nessa caminhada terrena, enquanto estivermos com os nossos pés sobre esta terra, literalmente nós travaremos 1 milhão de combates, porém, seremos vencedores se o reino de Deus estiver em nós, através do amor, da fé, da confiança, do planejamento de Deus na nossa vida, a poderosa mão de Deus nos dando estabilidade, integridade no nosso caráter, alegria no espírito. Tudo isso nos faz, graças a Deus, vencer o mal, a ansiedade, o medo, a insegurança, a insatisfação que tem sido Senhor em algumas áreas da nossa vida, tentando nos tornar seres impotentes, vulneráveis e fadados ao fracasso. Não, nós podemos até estar em meio a esse turbilhão de peleja. Todavia, o Deus que nos pôs de pé, certamente Ele se responsabiliza em cuidar de nós e nos conduzir até que seja dia perfeito. É por isso que ainda que o mal, o inimigo, cave covas profundas para jogar você dentro, nós temos um Deus Todo-Poderoso que com a sua mão estendida está e vai nos buscar nos lugares mais escuros das trevas para nos fazer, em nome de Jesus, sairmos dessa ileso, abençoado, fortalecido e agora em uma posição muito melhor, amadurecido. Eu tenho dito e vou repetir, baseado não em testemunhos alheios, porque o que tem de pessoas aí vivendo a moda papagaio, só contando as histórias dos outros, contando testemunhos alheios, não está no gibi. É muito fácil você bater cortesia com chapéu alheio. Vá viver você as suas experiências e contar você os seus testemunhos. E é isso que eu digo a você, baseado nos meus próprios testemunhos, a cada dia que se passa, a cada dia que eu vou amadurecendo e envelhecendo, eu vou ficando mais convicta, mais plena, mais certa que tudo nesta terra passa. Não foi à toa que o sábio Salomão,
nos seus escritos, quando deixou no cânon sagrado, ele foi escrevendo na sua imaturidade, no seu processo de maturação, e quando ele atingiu um processo de maturidade, ele disse que vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E a grande verdade, o que o homem pode fazer de melhor nessa terra é se aproximar de Deus, viver para Deus, andar com Deus, caminhar com Deus, fazer suas coisas baseadas no respeito a Deus, a convicção nas coisas de Deus. Certamente isso trará para você algumas respostas que trarão em nome de Jesus satisfação às suas interrogações. Porque quando nós não temos maturidade, queremos resolver as coisas na nossa moda, nós ficamos buscando subterfúgios, ficamos buscando respostas, ficamos buscando algumas invencionices como forma de trazer satisfação e aliviar as nossas responsabilidades. Só que vão existir situações que nós seremos confrontados e que não há nada contra a verdade a não ser a própria verdade. E só a Bíblia Sagrada tem a verdade plena, a verdade sem nenhum tipo de faça, sem nenhum tipo de máscaras, verdades que trazem ao nosso coração a plena certeza de que verdadeiramente o Senhor é o Senhor dos senhores. Ele é o Pai, Ele é o abençoador, Ele é o Deus das luzes, é Ele que em tempos de adversidade, em crise, nos dá oportunidade de recomeço, oportunidades de vitória, chances indizíveis que homens nessa terra jamais nos dariam diante da sua força que lhes rege, chamada egoísmo. Mas o nosso Deus, ele é totalmente desrevestido de egoísmo. Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus longânimo, Ele é um Deus bondoso, Ele é um Deus maravilhoso, Ele é um Deus eterno, Ele é um Deus santo, Ele é um Deus bendito, Ele é um Deus amável, Ele é um Deus, aleluia, que até me faltam palavras de gratidão para falar acerca desse Deus tão maravilhoso, tão zeloso, tão bendito, tão santo, tão reto, que nos ajuda direcionando a nossa vida em meio às adversidades. Inimigos, nós encontraremos toda hora na nossa caminhada, no trabalho, nós encontraremos inimigos em casa, encontraremos inimigos dentro da igreja, encontraremos pessoas que se fazem inimigo só pela fé que nós professamos em Deus, que dirá. Ontem eu achei interessante, um pastor lindo da parte de Deus, ele mandou uma mensagem para mim, algo que literalmente eu estava precisando ouvir, não para massagear o meu ego, mas porque eu já sabia como convicção, porque a profecia que ela verdadeiramente, ela é de Deus, é aquela que você já sabe, porque Deus já falou dentro de você, e Ele só está confirmando através dos seus profetas que você está seguindo o rumo, o plano que te conduzirá literalmente ao desfecho final desse projeto que o Senhor já traçou para a tua vida. E Deus, usando aquele homem, ele disse assim: pastora Ivna, mulher odiada por muitos, mulher amada por multidões, mas odiada por muitos. Eu digo, filho, infelizmente nem Jesus Cristo agradou. Aquele que veio, aleluia, para salvar, foi colocado no madeiro, tido como um destruidor, como um usurpador da paciência dos fariseus. Aleluia! E é isso que eu digo para você, quem faz a obra de Deus literalmente não vai só agradar. Muitas pessoas ficarão teus inimigos porque tu prega a verdade. Foi por isso que Paulo disse: porventura me torno teu inimigo porque te falo a verdade. As pessoas não entendem e elas julgam quando nós falamos as verdades da palavra. Essa verdade não é minha, essa verdade não é dos pastores, essa verdade é do pastor dos pastores, que deixou escrita num cânon sagrado. Mas as pessoas, elas infelizmente, elas não querem ouvir a verdade, e quando escutam a verdade, elas nos xingam, elas se levantam contra nós. Há quem apedreje, há até quem chega ao ponto de matar em nome de uma pseudo-santidade. Por isso que existe essa guerra tremenda lá no Oriente, justamente por causa disso, por causa dessa disputa de verdade. Só que a verdade de Cristo, ela não mata. A verdade de Cristo, ela liberta,
ela transforma, ela conduz, ela opera, ela efetua, ela acrescenta, ela realiza feitos tremendos e extraordinários, porque a palavra de Deus em ação é poder de Deus, querido, para as nossas vidas. É por isso que hoje nós estamos aqui, porque nós cremos nos bons projetos de Deus para a humanidade, cremos nos bons projetos de Deus para a igreja, cremos no executar, no realizar daquilo que o Senhor preparou como plano, intento, desígnio, empreendimento para a minha vida e para a vida da igreja. Os esquemas de Deus, os projetos de Deus, eles não são para uma pessoa isolada apenas, mas para todo aquele que nele crê. Certamente não perecerá, mas terão uma vida plena, abençoada e completa pela pessoa bendita do nosso querido Senhor. E Ele nos enche, Ele nos controla, Ele fiscaliza as nossas vidas, Ele nos conduz em verdade, Ele muda o rumo da nossa história, assim como Ele mudou a vida de Jacó, aquele que outrora era conhecido como ladrão, como usurpador, como mentiroso. Queridos, não tem essa. Quando você literalmente tem um encontro com Jesus, todas as outras coisas, todas as demais coisas, elas perdem o seu valor. Porque verdadeiramente Jesus Cristo tem um poder tremendo de preenchimento de alma. E quando Ele preenche as nossas almas, as nossas dificuldades, com certeza no Senhor serão superadas. Ele nos ajuda de tal forma que aquilo que nós tínhamos outrora como prioridade para a nossa vida toma um segundo lugar em nome, aleluia, do reino de Deus. Desculpa, que se a Senhora da nossa vida e permite-nos viver em meio às tribulações, olhando para o alto à espera de uma possível vitória que venha da parte do Senhor para a nossa vida. E eu lhe digo, quando atingimos esse nível de maturidade, literalmente, as janelas do céu se abrirão sobre a nossa cabeça. E o Senhor, o Todo-Poderoso, Ele nos encherá da sua bênção. Ele se assenhorará da minha vida e da tua, tomando as rédeas da nossa casa, do nosso coração, da nossa vida. E literalmente nós viveremos uma vida onde as pessoas conhecerão Deus através de nós. A Bíblia fala que o profeta ia passando pela cidade de Sunem. E quando ele ia passando por lá, a mulher reconheceu. Ela percebeu na pessoa do profeta. E disse, ali vai um homem de Deus, não só ela como seu marido. Façamos, pois, um quarto para receber este homem na nossa casa. Porque digno de honra é receber um profeta, uma pessoa tão especial que se separa, que verdadeiramente tem uma vida diferenciada. E através dele, o poder de Deus realiza a opera, faz coisas extraordinárias, separando luz de trevas, separando o poder das águas amargas das águas doces. Nessa manhã, meu querido, eu creio ainda que Deus ainda se utiliza de homens e mulheres nessa terra para fazer milagres tremendos acontecer, uma vez que nós andamos sobre o curso da sua palavra. Satanás é neutralizado e a igreja vitoriosa, aleluia, se levanta triunfante contra tudo aquilo que é difamador, acusador, falso, mentiroso e ordinário. Eu creio que nessa manhã o Todo-Poderoso, o Senhor, Ele ainda continua, aleluia, de forma tremenda e poderosa, destruindo as obras do inferno. Afinal de contas, foi para isso que o Filho de Deus foi revelado, para destruir as obras infrutuosas das trevas. É por isso que nessa manhã, ainda que o inimigo use de força, use de argumentos, use de violência, ele sempre ficará envergonhado, porque Deus, o Senhor, assim como o envergonhou lá naquele monte alto, aleluia, do pináculo, quando naquele momento Satanás queria, aleluia, fazer uma troca com o Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus, troca, colocando em dúvida a real identidade do Filho de Deus. Naquele momento ele disse, se tu és o Filho de Deus, manda com que essas pedras se transformem em pão. Eu disse, meu filho, você está muito enganado, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás naquele momento ele achava, aleluia, que fazendo aquele sermão dentro da necessidade daquele profeta ímpar de Deus, daquele ser maravilhoso em forma de carne, o nosso Deus,
Deus, aleluia, iria se render às suas sugestividades. Querido, a igreja tem Jesus como modelo. Não podemos, aleluia, nos render, ainda que a fome esteja medonha, ainda que o ataque esteja grande, ainda que a força contrária do mal seja literalmente um ataque de acusação contra a tua vida. Mantenha-se firme, porque o Senhor, de forma tremenda e poderosa, te dará uma sabedoria sobre-humana, e você certamente vencerá, porque Deus, o Senhor, há de providenciar os recursos necessários para que nós venhamos vencer a nossa batalha diária. Não fuja, fica na dependência do teu Deus, fica com as tuas oiças espirituais aí afinadas com o trono do Todo-Poderoso, porque com certeza Ele, de forma tremenda, como um advogado fiel e firme da sua igreja, Ele não te deixará de lado. Ele entrará na guerra por você e Ele vai decidir esse combate, e aquele que se opor, aquele que se levantar mostrando suficiência, ele não tem motivo nenhum de tentar envergonhar aquele que Deus, o Senhor, pôs de pé para vencer. Lembre-se em todo tempo, servimos ao Jeová Jiré, ao Deus provedor, ao Deus supridor, ao Deus munidor, ao Deus socorredor, ao Deus abençoador, aquele que conhece de perto a minha e a tua necessidade. Por quê, pastora Ivna Medeiros? Porque nós temos intimidade com Deus e Ele conhece, canto, faço e decaia, a tua dor. Ele conhece a tua necessidade, Ele conhece a tua lágrima, Ele conhece o teu vale, e aquele que literalmente nos suprirá todas as necessidades, Ele literalmente entrará contigo nesse tempo de dificuldade e vai te fazer sobreviver, porque o pastor amado nos conduz vitoriosamente a pastos verdejantes. Eu creio, essa vitória, aleluia, é uma consequência da nossa busca diária. Esta bênção que Deus está mandando para ti agora é um escape, é um consolo para alegrar o teu abatido coração. Deus está abrindo hoje uma porta de providência, querido. Deus manda dizer: Satanás tem imposto, ele tem colocado limite em você, mas nessa manhã, aquele que arranca limites, em nome da vitória que Ele tem para a tua vida, pelo comprometimento que tu tem com Ele, pela separação e santificação que tu tens, aleluia, se dado para a glória do nome do Senhor, Ele, de forma tremenda, como o Pai que é, Ele vai entrar com providência e vai providenciar aquilo que tu precisa e até muito mais, porque Ele nos abençoa muito mais, ainda superiormente, do que o que nós pudéssemos pensar ou mensurar. É por isso que nessa manhã, Deus fala contigo e diz: não desista, ora que tudo muda, ora que as coisas melhoram. Eu creio, nessa manhã, a Bíblia vai falar, aleluia, a respeito de um rei que recebeu uma sentença de morte. No capítulo de número 37, se não me falta a memória, ou 38, não me lembro bem agora. A Bíblia vai falar a história de um rei por nome de Ezequias. A Bíblia conta, aleluia, que naquele momento o profeta Isaías foi até a sua residência e disse: olha, homem, bota a tua casa em ordem, porque é necessário, porque assim diz o Senhor, o teu tempo nesta terra é findo, acabou os teus dias nessa terra. A Bíblia fala que naquela ocasião o profeta colocou o rosto na parede e ele orou muitíssimo ao Senhor. Exatamente aí, capítulo 37, quando ele ouviu aquela palavra, ele rasgou as suas vestes, se prostrou no chão e orou ao Senhor. Este é um dia de angústia, dia de opróbrio, dia de luta, não há mais força para mim. Porventura o Senhor dará ouvido às minhas palavras. E naquela ocasião, diante de luta, diante daquela luta, a Bíblia conta claramente que aquele homem chorou na presença de Deus. E no capítulo 38 ele fala que ele adoeceu de uma enfermidade mortal. Porém o profeta Isaías veio até ele e disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. Então virou-se Ezequiel o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, fiz o que era reto aos teus olhos. E ali ele chorou muitíssimo. Então a palavra do Senhor veio imediatamente, aleluia, naquela ocasião, e disse: volta lá em Ezequiel
Ezequias e diga, aleluia, assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas e acrescentarei, pois, mais dias, 15 anos a mais, e te livrarei da mão do rei da Síria. Irmão, que coisa gloriosa, um Deus que muda história, um Deus que nos defende, um Deus que age, um Deus que move, um Deus que cria situações de vitória, um Deus que nos orienta, um Deus que nos favorece, um Deus que de forma notável e gloriosa nos livra dos ataques do inimigo. Eu creio que nesta manhã o nosso Deus, o grande Senhor, Ele, o eterno, o Deus que não tem início nem fim, o Deus que existe por si mesmo, o Deus que nunca foi criança nem jovem, Ele é o mesmo de sempre, porque nem nunca envelhecerá. Um Deus que é de eternidade em eternidade, o Deus, aleluia, todo-poderoso, que tem o tempo na sua mão, aleluia, o tempo habita dentro de Deus, é Ele quem gera o tempo, é Ele quem afeta o tempo, é Ele quem controla o tempo, e é Ele que no seu tempo nos dará vitória. E eu creio que nesta manhã Ele está pelejando, Ele está movendo as águas em favor da tua vida, porque segundo a sua bondade, a sua longanimidade, a sua verdade, Ele está trabalhando em favor da vida daqueles verdadeiramente que o amam e que vivem uma vida separada, que vivem uma vida que verdadeiramente o agrada. Eu creio que nesta manhã Deus, o Senhor, o Todo-Poderoso, Ele está agindo em favor da tua vida. É por isso, querido, que eu lhe digo, em nome de Jesus, tenha certeza de que o Deus que tu serve é um Deus imutável, que os seus propósitos e promessas jamais mudam até que Ele execute uma a uma para a glória do seu santo nome. Por isso, nesta manhã, levante a sua cabeça, glorifique ao nome do Senhor, rendei graças ao Pai, porque Ele de forma tremenda e poderosa está agindo e está atuante em favor das nossas vidas. Move-te agora em nome de Jesus em oração, e Deus, o Senhor, de forma tremenda te mostrará que esperar em Deus, aleluia, não é perca de tempo, mas é contemplar Ele de forma tremenda e especial e poderosa, colocando cada coisa no seu devido lugar, para que tu receba da parte dele essa grande e tão sonhada providência que tu aguarda no Senhor. Eu creio que aquele que é Senhor do passado, do presente e do futuro, tem nas suas mãos o poder de atuar e prover nos dias, nos minutos e nas horas aquilo que nós precisamos para definir em um momento só as nossas causas. Portanto, nesta manhã, aquieta-te, diz o Senhor para ti. Fica, pois, aleluia, na dependência do teu Deus. Porque Ele tem contemplado o teu esforço, Ele tem contemplado, aleluia, a tua dedicação, Ele tem visto a tua busca, e Ele com certeza é galardoador daqueles que o amam e daqueles que nele esperam. E eu creio que nesta manhã, Ele, de forma tremenda e poderosa, tem contemplado toda a trajetória da tua vida, e Ele não vai deixar, em nome de Jesus, você ser envergonhado em nenhuma dessas batalhas. Ele conhece a tua fragilidade, Ele sabe o tamanho da luta, e Ele vai sim criar situações de oportunidades para que você possa vencer, ter bom êxito e alcançar em nome de Jesus os teus sonhados projetos no Senhor. Aprenda, querido, a cada manhã, entenda a cada manhã que os embates, os combates, as desavenças, elas não podem trazer para nós nada mais, nada menos do que alguns problemas futuros, porque a nossa estrutura emocional, ela não se dá muito bem com esse tipo de conflito. Porém, Deus, o Senhor, Ele tem poder de se utilizar também de momentos de peleja, embates e guerras para fortalecer o nosso coração, e aquilo que se levantar contra nós em oposição para nos destruir, Deus se utilizará, aleluia, como o projeto que Ele vai fazer você cantar o hino da sua vitória. Então, em nome de Jesus, ainda que você tenha adiado, ainda que você tenha fugido, tentado evitar resolver esse problema, Deus manda dizer, querido, pode ter certeza, já está marcado o dia do teu triunfo, e não tem como fugir. Deus vai criar uma situação e vai resolver. Ele vai resolver, Ele não vai alterar, Ele não vai mudar.
Simplesmente Ele vai resolver. Ele é o Deus que resolve, Ele é o Deus que age, Ele é o Deus que cria situações de crescimento e vitória para botar por terra tudo aquilo que nos maltrata, nos adoece e, por que não dizer, até nos mata lentamente. Mas Ele é o Senhor da vida e veio para dar vida e vida abundante. Ele quer que nós venhamos ter no nosso coração uma fé poderosa, uma fé contagiante, uma fé vitoriosa, ao ponto, aleluia, de inflamar as pessoas da terra, não de forma negativa, mas de forma positiva, de que literalmente quando nós estamos com os nossos olhos fixos no Senhor, Ele cria situações e possibilidades de crescimento para que nós venhamos em nome de Jesus conquistar aquilo que Ele tem feito, aleluia, para que nós conquistemos dentro da sua misericórdia, dentro da sua graça. Que nesta manhã você possa, em nome de Jesus, não se dobrar diante dessa problemática terrível, mesmo que você esteja vivendo dias e horas de grandes lutas. Nós iremos, em nome de Jesus, nos revestir das armaduras de Deus. E nós vamos, em resposta às ofensas, resposta aos ataques que têm nos prejudicado, o nosso joelho no chão. Porque verdadeiramente a nossa justificação para Deus não passa de trapos de imundície. Mas Ele, aquele que é poderoso, aquele que é milagroso, aquele que é tremendo, aquele que no controle está, Ele, de forma tremenda, exercitará o seu poder. E no final desta peleja, nós perceberemos que o Senhor verdadeiramente permitiu essa luta para nos dar uma grande vitória. Então, em nome de Jesus, acredite, Ele vai abrir portas de oportunidade. Esperemos no Senhor e não nos cansemos, porque com certeza todas as nossas orações serão pelo Senhor respondidas. E Ele, de forma tremenda e poderosa, dentro daquele âmbito que nós chamamos de espera, para Ele, a sua paciência e fidelidade, Ele mostrará para nós que verdadeiramente deleitar-se no Senhor e esperar nele, como consequência teremos as nossas orações respondidas. Que Deus em Cristo vos abençoe. E pode ter certeza de uma coisa, como já dizia lá em Josué, se eu não me engano, depois corrija se for verdade, 5:3 ou é 3:5. Eu não estou sabendo agora precisamente, mas diz: santificai-vos hoje, e amanhã vocês contemplarão maravilhas nos vossos arraiais. Que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus, que Deus seja louvado. Bom dia, eu tô feliz.